Então, muito boa noite, caros amigos. Eu neste vídeo vou calcular o limite quando x tende para mais infinito, traço fração, raiz quadrada de 9x² menos 1 menos x sobre x menos 3. E também o limite da mesma expressão, reparem, mas quando x tende para menos infinito. Reparem como as coisas mudam. Eu, no cálculo deste limite, não vou utilizar a técnica do conjugado. Não vou utilizar a técnica do conjugado. Repare-se que 9x² menos 1 é, graficamente, uma coisa mais ou menos deste género. Mais ou menos deste género. 9x² é uma parábola, o seu gráfico desce uma unidade e será qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. É evidente que, quando o x tende para mais infinito, esta parábola só apanha valores positivos. Como estão a ver, quando x corre para mais infinito, ela só apanha valores positivos. Portanto, isto que está dentro é um número positivo. X menos 3, quando x tende para mais infinito, também é, evidentemente, um número positivo. Então, eu vou fazer isto desta maneira. Isto é a mesma coisa que ter o limite, quando x tende para mais infinito, de raiz quadrada, vou aqui aplicar a propriedade distributiva, raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre x menos 3 menos x sobre x menos 3. E agora o que eu vou fazer é aplicar as propriedades dos limites, ou seja, limite quando x tende para mais infinito de traço fração raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre x menos 3 menos este limite. Este limite é extremamente simples de calcular, dado que eu aproximo aqui do x do maior expoente, e então iria ficar com x sobre x. Este limite dá 1. Neste primeiro limite, agora, o que eu vou fazer, e dado que x menos 3 é um número positivo, eu vou colocá-lo para dentro da raiz, ou seja, vou fazer raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado, menos 1. Não tenho problema nenhum em fazer isto. Então, como o limite de uma raiz é a raiz do limite, eu vou obter a raiz quadrada do limite quando x tende para mais infinito de 9x² menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Desenvolvendo este quadrado, vou obter x² menos 6x mais 9, menos 1. Neste limite aqui não tenho problema nenhum. É um caso de infinito sobre infinito, vá lá, e aproximo dos x de maior expoente. Escolho 9x² e aqui o x². Quer dizer, vou ficar com 9 sobre 1, como é óbvio. A raiz de 9 é 3, quer dizer, vou ficar com a raiz de 9 menos 1. Quer dizer, este limite vai me dar precisamente 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. Vejamos agora a diferença no cálculo do mesmo, quer dizer, do limite da mesma expressão, mas quando x tende para menos infinito. Como vocês estão a ver aqui nesta parábola, 9x² menos 1, quando x tende aqui para menos infinito, a parábola continua a apanhar valores sempre positivos. Portanto, isto que aqui está continua a ser um valor positivo. Continua a ser um valor positivo. Isto aqui dá positivo. Aqui ficaria, portanto, com mais infinito, porque é menos x. E, claro, aqui ficaria com um caso nítido de infinito sobre infinito. E vou aplicar a mesma técnica. Ou seja, vou fazer limite quando x tende para menos infinito, de raiz quadrada de traço fração, quero dizer, raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre x menos 3 menos x sobre x menos 3. Este limite que aqui está é óbvio que me vai dar, por aquilo que já foi dito, 1. Então, isto é o mesmo que ter limite quando x tende para menos infinito, raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre x menos 3 menos 1.
E agora tenho, digamos, que me debater com este limite. Ora, quando x tende para menos infinito, x menos 3 tende para menos infinito. E eu queria colocar isto para dentro da raiz. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer isto de uma maneira que eu penso que nem é difícil de se entender. Vou fazer limite, quando x tende para menos infinito, coloco aqui a raiz quadrada de 9x² menos 1, vou colocar aqui o menos em evidência, ou seja, menos, e então vou ficar com 3 menos x, menos por mais dá menos, menos por menos dá mais, portanto está tudo na mesma. E agora repare-se no seguinte, é que quando x tende para menos infinito, 3 menos x, isto que aqui está, já tende para mais infinito. Então isto significa que eu posso colocar o 3 menos x, dado que é um número positivo, para dentro da raiz. O menos fica fora. Então isto vai dar, e por acaso esqueci-me aqui de colocar menos 1, que coloco agora. Isto vai dar, então, menos 1. Este menos pode saltar aqui para trás do limite. Menos limite, quando x tende para menos infinito, de raiz quadrada de 9x² menos 1 sobre 3 menos x ao quadrado, menos 1. Ora bem, agora é uma questão apenas de contas. Isto dá menos limite, ou aliás, já aplicando, portanto, uma propriedade do limite que diz que o limite da raiz é a raiz do limite, vou obter a raiz quadrada do limite quando x tende para menos infinito de 9x² menos 1, desenvolvo aqui este caso notável, que dá 9 menos 6x mais x² menos 1. E agora aqui neste limite também não tenho problema nenhum. Vou aproximar dos x do maior expoente. Claro, vou apenas obter aqui este 9 sobre aqui este 1 que está. Ou seja, 9 sobre 1, o que dá menos raiz de 9 menos 1. Então, isto é o mesmo que ter, raiz de 9 é 3, irei obter menos 3 menos 1, o que dá menos 4. Como estão a ver, apesar das expressões serem as mesmas, o limite, quando x tende para mais infinito, dá-me um certo valor, que neste caso foi precisamente 2, e quando x tende para menos infinito, dá-me um outro valor, que é menos 4. E pronto. Era isto que eu queria fazer notar.